Nobres colegas edis, populares presentes, temos aqui também o Major José Luiz, meu amigo Tenente Melquisedeque, delegado Dr. Miguel, comandante da GCM Francisco, demais populares e servidores que estão na plateia. Uma boa noite a todos. Bem, senhores, não iria fazer uso da palavra porque todos os que por aqui passou e falou foram bem claros. Esse é um momento ímpar, porque acho que poucas cidades na região têm essa iniciativa de convidar, na verdade, as autoridades policiais de todas as áreas que estão aqui presentes para discutir um assunto tão importante que é a segurança pública. A segurança pública que é um dos pilares de sustentação da sociedade, né? Que na minha classificação pessoal coloco educação, primeiro saúde, segundo educação, terceiro segurança. Então é um dos pilares de grande importância que sustenta a sociedade civil e na nossa região. Bem, senhores, nos pontos aqui colocados por todos, aqui observação, logicamente que a gente viu muitas colocações no sentido das dificuldades, né, que são muitas, nos entraves que tem, e sempre buscando traçar metas e objetivos, formas, né, como foi falado aqui a palavra, mecanismos de estar melhorando a segurança pública na região. Eram 10 cidades e, por incrível que pareça, aumentou mais 3. Então, só dificultou ainda um pouco mais, que ainda são cidades mais longes, né, que passou a fazer parte aqui do comando, é assim que se chama, regional? Da 21ª. Então, é um trabalho complexo. E só quem, como diz o Dr. Miguel, quem faz isso, né, que como diz o Dr. Miguel, nasceu fazendo isso, não sabe fazer outra coisa. Então, eu acredito que a mesma coisa é o pessoal da militar, que só vocês que sabem fazer esse traçado de como agir, de como trabalhar, é que vai saber atuar nesse sentido. O que eu tenho a dizer aos senhores é que essa Casa Legislativa, desde o princípio, quando foi lançado o projeto aqui, para a gente estar colocando a GCM, né, fazendo cursos, dando todo o apoio. Essa casa ela nunca se esquivou, muito pelo contrário, saiu na frente de muitas, porque todos os projetos que chegaram até aqui não teve dificuldade, teve sim discussão e tentativa de melhorias, que é isso que a gente faz. Diferente de muitas, não estou aqui para falar das demais, mas a gente tem esse olhar de sentar e conversar entre os vereadores e a maioria vence. Aqui a maioria vence. Então, aqui em todo lugar, mas a gente tem esse sentido de que a maioria vai por aqui, então a gente apoia a maioria, né? Então a gente discute muito, debate e sempre tentando buscar melhorar os projetos que são trazidos até esta casa, que é a nossa função, né? A gente é pago para isso. A gente tem um trabalho atípico, né? Que é fora esta função, que pesa muito, inclusive cheguei até atrasado, não deu tempo nem tomar banho, mas justamente por esse trabalho do assistencialismo que o vereador de cidade pequena desenvolve arduamente, mas é muito gratificante quando a gente atende pessoas e a gente consegue resolver problemas que, se não fosse por nós, não conseguiria resolver. E o vereador, ele não é só um vereador, ele é médico, ele é conselheiro, ele é advogado, ele é tudo. Delegado às vezes, psicólogo muitas vezes também. Então a gente passa por esse processo e aí a cada dia é um aprendizado diferente, né? A gente passa por situações e não é fácil, como o Dr. Miguel mesmo colocou, só tem as cobranças, né, Dr. Miguel? Às vezes de alguns tem umas ligações, infelizmente, né, de alguns. Não aprovo, porém existe. Graças a Deus. Então, não ligam para mim. Nem aqui, nem em Cícero Dantas, porque já me conhecem.
Muito bem. Um colega de vocês já me pediu para fazer a liberação de um bem que eu sabia que não era daquela pessoa e eu disse que eu só fazia a coisa certa, que ele fosse procurar a justiça. Parabéns, parabéns, doutor Miguel, por essa atuação. A gente sabe que não é todos, mas graças a Deus que tem. Né? Mas é aquela questão. Mas ele não voltou mais. Mas é aquela questão que, inclusive, eu vou usar a palavra mais na frente. Seria tão bom, né, isso como o que me disse, relativo à política. Na política, seria tão bom se na política a gente só conseguisse trabalhar com os bons. Seria maravilhoso, mas infelizmente, a partir desse dia eu comecei a pensar um pouco diferente. E olha que não tem muito tempo dessa frase. Mas às vezes a gente critica muito algumas coisas, a gente vê muita coisa que aí a gente começa a pensar, e eu lembro dessa frase, seria tão bom se a gente só conseguisse trabalhar com os bons, mas tem que ter os ruins, não tem jeito. A sociedade é dessa forma. Então, senhores, né, foi colocado aqui vários pontos, como a questão da perturbação pela poluição sonora, devido a paredões, devido ao cano torbal. Referente ao cano torbal, se todos aqueles que comprassem um cano torbal como vem original de fábrica, com o selozinho do Inmetro, que a gente sabe que não perturba de forma nenhuma. Não, mas a primeira coisa, 99,9% que faz é ir lá e furar o negócio e tirar o miolo e tal. Perdão. Porque a gente sabe que o original, quando vem de fábrica, ele não emite essa poluição sonora, mas sim a alteração que é feita nele que emite a poluição sonora. Né? E na questão de paredão, a gente... É aquela questão, é o bom senso de quem utiliza. Eu não vou negar, eu sempre gostei de som automotivo, mas meu som automotivo é usado em igreja, em batizado, em novena, porque quadrilha de São José, que inclusive, vereadora, já vamos começar o ensaio já essa semana, nós temos uma quadrilha ali na comunidade Belém de Fátima, e a gente utiliza para essas coisas. Já fui perseguido nesse sentido? Já, também. Já que tocamos no assunto há menos de 2 anos, não tenho vergonha de colocar a questão aqui, porque eu sei que nenhum dos senhores estava envolvido na questão, mas eu fui perseguido na hora que a gente ganhou, o prefeito, Binho de Alfredo, ganhou, e eu também, como vereador, há 2 anos de pouco. Tinha inúmeros sons tocando, e o meu estava em casa, né, recebendo os amigos, mas foi o único que foi levado e detido. A gente sabe como foi que se deu a situação, a gente sabe que nenhum dos senhores está envolvido, por isso que eu tenho total liberdade em falar. E a gente sabe que existem os privilégios, eu nunca gostei de privilégio, mas a gente sabe que existem as perseguições políticas, que a gente sabe que isso aí foi perseguição política, através da política. E a gente também não quer ver as perseguições políticas. E eu acredito que depois dessa mudança de gestão, tudo mudou, melhorou, né? Porque daqui para chegar em casa, eu acho que tinha 50 som ligado, mas só era para ir o meu. Então isso aí pesou um pouco, mas é natural. A gente está habituado a passar por essas aprovações e aí a gente vai e segue a vida em frente. Então, senhores, eu fiz aqui algumas pontuações, até fugindo um pouco do tema. Sei que o tema é muito importante, mas foi muito bem colocado por todos. E eu sei que todos aqui estão dispostos a traçar metas e melhorar o máximo possível a segurança, principalmente a segurança nas escolas, que é um tema muito discutido no momento, né, devido às tragédias que aconteceu no nosso país, que ninguém nunca esperava, né, no nosso país, e aí já está chegando aqui pertinho, né, como é os incidentes que teve em Adustina, e como o doutor Miguel mesmo colocou, que não é de agora, como já teve, eu até fiquei a par na época do acontecido que teve o rapaz que foi conduzido. E eu não poderia deixar de perder a oportunidade de ter o prefeito aqui fazer umas outras cobranças fugindo um pouco do tema, porque essa é uma das funções do vereador, é cobrar, porque a gente é cobrado diariamente, né? A gente é cobrado diariamente, e aí, prefeito, não tem jeito. Hoje já fizeram algumas ligações com relação à rua, foi um amigo, né? Um amigo que me ligou e me pediu para fazer essa cobrança aqui hoje, e hoje o senhor veio, então já pode pegar o caderninho e começar a anotar. A rua do Campo do Caruaru, foi o amigo Luiz Carlos, ele me ligou, me pediu, para que fosse colocado pelo menos um cascalho,
Futuramente, eles desejam a pavimentação, mas ele me pediu para falar aqui na tribuna em relação ao cascalho na rua do Campo do Caruaru. E também outro amigo me ligou referente à rua 7 de setembro, onde a rede de esgoto acho que está com algum problema e os dejetos estão retornando nos banheiros das pessoas. E aí eu não poderia deixar de te lembrar, para o senhor não esquecer do calçamento e da rede de esgoto da comunidade Belém de Fátima. Note aí, pelo amor de Deus. Bem, senhores, hoje nós temos uma gestão que já passou dos 2 anos. Vou me alongar um pouco nas palavras, porque desde que a gente iniciou esse ano, eu não falei ainda na tribuna. E eu sempre fui falador, às vezes falava até demais. Mas ainda não falei na tribuna, então já tinha programado aqui, vou falar. A gente já vai com mais de 2 anos, né, de gestão. E a gente sabe que, pelo menos eu tenho isso comigo, que hoje a gente tem uma das gestões que mais se destacou. Existem críticas, é natural. Existem falhas, sempre vai existir. Não existe gestão, não existe pessoas perfeitas. Pior gestão, onde se dá com muitas pessoas. E as críticas e as falhas vão acontecer, sim, sempre. É natural. Porém, hoje nós temos casos aqui no município de Fátima, de problemas que foram solucionados, que são casos emblemáticos, que durante décadas, ninguém nunca deu um olhar diferenciado. Temos, por exemplo, aquela estrada ali de Abel, alargamento. Aquilo é emblemático. Não tem tanta visibilidade como uma obra igual aquela que está sendo feita ali do colégio, não. Mas para a população daquela localidade que utiliza aquela estrada, é muito emblemática aquilo ali. Temos também a barragem ali do Pau do Colher, que por anos ela estava estourada. E que vários gestores passou por aqui e nenhum nunca se sensibilizou em recuperar uma barragem de tanta importância como aquela. E hoje ela está recuperada. Temos também diversos calçamentos. Um muito emblemático é o calçamento ali do São Paulo Velho. Constantemente, eu entrei aqui em 2017 e eu acho que não falharam uma sessão as pessoas que moravam naquela rua. Sempre estavam ali. E hoje a gente não as vê mais. Por quê? Porque o calçamento delas foi concluído, foi feito. Então são casos emblemáticos que a gente tem que sempre estar lembrando. A gente sabe que às vezes algumas pessoas que fazem parte da gestão acabam fazendo coisas que não agradam à população. Mas é como eu digo, não tem como se trabalhar só com os bons. Tem que ter os ruins também, infelizmente. Temos casos emblemáticos ainda a se concluir? Temos. Temos ali a rua Chico Fabrício, que é um caso muito emblemático, já veio várias pessoas aqui. Temos Zefinha ali, que mora depois da padaria de Robson, que ela cobra aquela rede de esgoto constantemente. Tem que ser construído. A rede de esgoto de Lourdes, que ela já inúmeras vezes tem aqui, tem que ser concluído. Vai ser concluído? Eu tenho certeza que vai. Eu tenho certeza que vai, porque eu acredito no gestor que temos. E depois que concluir esses, surgirão mais? Com certeza. É natural. Casos emblemáticos irão surgir, de problemas que irão ter que ser solucionados. Então, senhores, o que eu tenho a dizer é o que é uma crítica também, porque eu acredito que a gente sempre pode melhorar. Eu estou aqui para dizer, está bom? Está ótimo. Pode melhorar? Deve. Temos que trabalhar para isso. Não podemos acatar e se acomodar. Jamais. Por isso que temos que fazer as cobranças. Porque é a partir dessas cobranças que a gente não vai se aquietar e se acomodar. Temos também pontos negativos no sentido de pessoas, como eu já coloquei, temos. É como eu disse, passamos dos 2 anos. Erros repetitivos não podem ser mais tolerados. Erros são naturais, mas os erros repetitivos que se iniciou desde o início da gestão, a gente tem que começar a cobrar que sejam parados. A gente sabe que o gestor tem total autonomia nisso, a gente sabe da dificuldade que é gerir o município, sabemos. Mas eu lembro que na inauguração
do calçamento da Jurema, que inclusive eu esqueci de citar, vários calçamentos que foram realizados aqui, como do Capinduro, da Tabua, do Pau de Colher, o calçamento da Jurema, que foram feitos já nessa gestão, né? Então, no calçamento da Jurema, talvez eu não consiga reproduzir a frase com total perfeição, mas o sentido eu entendi, onde o meu prefeito disse a seguinte, mais ou menos da seguinte frase: quem não estiver gostando de trabalhar com gente, peça para sair, que a gente vai colocar outra pessoa. Talvez não foi nesse sentido, mas eu entendi. E realmente tem que ser assim. Quem não estiver gostando e não estiver sabendo trabalhar com gente, está na hora de sair, já tem mais de 2 anos. Vamos dar espaço para outros que tenham mais habilidade de trabalhar com pessoas, porque a população reclama, sim, de pessoas que desempenham funções. E está com razão. Não está sem razão, está com razão, que a gente sabe disso. Agora, os entraves políticos é que às vezes determinam que essas pessoas permaneçam. E a gente conhece, porque, como eu disse, existe aquela frase: a gente não consegue trabalhar somente com os bons, infelizmente, né? Então eu quero aqui deixar essa frase, porque a gente como gestor, como gestão, a gente como vereador também, a gente tem que começar a olhar mais para esse lado, para que a gestão flua ainda melhor. Então a gente tem que trazer essas problemáticas aqui para casa também. E é nesse sentido, em apoio à gestão, que a gente traz essas problemáticas para que pelo menos se solucione. Vamos dar uma oportunidade? Sim. Todo mundo tem o dever de melhorar. Então agora já passou não só do dever, é uma obrigação, porque já passamos de 2 anos, de melhorar. Eu acho que não preciso estar citando nomes, nem nada disso, mas cada um sabe da função que desempenha. É só tentar melhorar. Então, senhores, no mais, eu só gostaria de convidar a todos aqui presentes, né, para o segundo pedal de São José Operário, que é o padroeiro lá da minha comunidade, que é a comunidade Belém de Fátima. E anualmente a gente está fazendo um pedal, né, e o próximo pedal será dia 1º, agora de maio, às 5h30 da manhã. A concentração será ali no São Francisco, e a gente vai sair em pedal e louvando, porque lá, como é da igreja, vai ter o carrinho de som e o pessoal vai estar fazendo os louvores. Então, muito obrigado à presença de todos, por estarem aqui com a gente, viu? Foi muito gratificante ver todos os senhores aqui, né? E até a próxima, com fé em Deus, né? Com melhorias e soluções, e demonstrar como está desenvolvendo os trabalhos, que eu acredito que a sociedade que está nos assistindo já vai ter amanhã um assunto diferente a se falar. Não, estava lá na Câmara os vereadores, o prefeito, os comandantes, né, representando a Polícia Militar, a GCM e a Polícia Civil, que é o delegado. Então, teremos como eu posso dizer, um ar de esperança de melhorias na segurança pública, não só do município de Fátima, mas de toda a região, porque uma cidade reflete na outra. Muito obrigado, senhores.